Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespectadores, nossas feras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ninho das Feras, um episódio extremamente especial. Estaremos estreando um novo quadro, Inspirações das Feras. Nesse quadro a gente vai falar sobre carreiras. Para você, um aluno vestibulando, não sabe o que quer fazer? Agora é sua hora de você descobrir o que você quer fazer. Você vai ter contato direto com profissionais de diversas áreas. Ele vai trazer de áreas de humanas, de área de exatas, de área biológica, tudo que você possa imaginar. E iniciaremos com chave de ouro hoje. Estaremos aqui com a doutora Juliana Tang. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom dia para quem tiver de bom dia, boa noite. Eu agradeço vocês pelo convite. Meu nome é Juliana. Meu sobrenome é esquisito, é Tang. Todo mundo me pergunta se eu sou dona do sulcão. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Nossa, na escola era mais ainda, né? E eu sou advogada, né? Já tô advogando há uns 6, 7 anos, se não me engano. Sim. E quero compartilhar com vocês aí o que vocês querem saber sobre isso. Oi, eu sou a Gabriela Sobral, Borsati, na verdade, que me conhecem mais. Eu sou do 2º ano do ensino médio. Oi, meu nome é Miguel, Miguel Cinci, eu sou do 1º ano do ensino médio. É assim, se for que tá grato por estar aqui, mas nós somos muito gratos a você, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Mas vamos começar já. Você recomenda trabalhar com direito? Olha, essa pergunta é interessante. Engraçado que quando eu fui escolher o curso, eu não tinha muita dimensão o que tinha de campo para trabalhar com direito. E hoje eu já acho que, assim, é amplo, mas tem algumas áreas que eu não recomendo trabalhar com. Porque tem algumas áreas do direito que elas podem ser bem maçantes, sabe? Então, e aí eu acho que vai muito de perfil também. Então, penso assim, direito é alguma coisa para alguém que é muito hiperativo, que não aguenta ficar muito tempo sentado e tal. Já acho que talvez não. Talvez algumas áreas muito específicas, porque grande parte do trabalho envolve leitura, pesquisa, né, e escrita. Então, não recomendo para quem não tem tanta afinidade com isso, odeia escrever, talvez não seja muito para você o direito. Mas estudar o direito, você recomenda? Eu gostei muito do curso do direito. Eu acho que, inclusive, estudar o direito tem que ser um pouco para todo mundo, porque, né, eu tinha um professor de direito civil que ele comentava, desde que a gente nasce até quando a gente morre, passa direito pela nossa vida de alguma forma. Então, você vai passar por algumas leis aí na sua vida, mesmo você não tendo muita consciência disso, às vezes, né? Então, desde que vão lá, o seu pai ou alguém responsável foi registrar sua certidão de nascimento, já tinha direito envolvido ali. E às vezes a gente perde algumas oportunidades por não saber algumas coisas que poderiam ser de fácil acesso, sabe? Do direito. Sim. Então, eu recomendo estudar direito. E direito, assim, é uma coisa que envolve um estudo constante, porque muda muito também. Então, recomendo a faculdade de Direito. Recomendo, que bom. Falando de estudar, que todo mundo sabe que para você começar a atuar, você precisa fazer a OAB, né? E acho que no geral, assim, na sociedade, é uma grande lenda. Porque todo mundo fala da OAB, mas ninguém sabe como funciona. Você pode explicar pra gente? Eu sou um grande exemplo disso. Assim, eu sempre escutei OAB. E eu confundia muito com a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, tipo assim, a pessoa fala de quer fazer o OAB, eu entendia que quer fazer o OBA. Porque os nomes são similares, igual, assim. Né? E eu tinha esse negócio, tipo, não tinha essa diferença, eu não sabia que era o OAB. Eu lendo agora o que vi a mesma coisa. Oba. Eu falei, perguntar da OBA pra ela, o que tá acontecendo? Advogado. Tem muita gente, eu ouço muita gente tentando falar OAB e às vezes a pessoa fala a OAB, aí eu fico AOB, aí fica AOB, aí fica, gente, absorvente feminino, o que a pessoa tá falando, sabe? Mas assim, OAB, né, tem muito desse mito do primeiro OAB, vamos definir, né? OAB é Ordem dos Advogados do Brasil. Então, começa com ordem, né, dos advogados do Brasil, porque quando você faz a prova, é uma prova nacional, tem validade nacional, né? E tem, assim, a OAB, na verdade, ela é um órgão de classe, vamos dizer, né? Tem outras profissões que tem também. Então, assim, médico tem CRM, né? Psicólogo também tem o seu órgão de classe, professor de educação física tem
Crefiso, se não me engano, Crefito. Isso eu não faço Não ideia. faço ideia. E eles têm registros Tuti, nesses tá aí? órgãos. Se eu não me engano, é Crefito. E eles têm registro no órgão para poder exercer a profissão, né? Por exemplo, o CRM do médico, você vê quando ele carimba lá na sua receita, vai ter lá um númerozinho embaixo. Enfermagem Sim. também. Esse é o número de registro da pessoa. E na OAB não é diferente. A gente tem o nosso número de registro de inscrição nessa ordem dos advogados. E pra gente ingressar, não basta só lá eu bater na porta da OAB lá da minha subsede, né? Que a gente fala dentro da cidade, ou que pode ser mais amplo, envolvendo mais algumas cidades, e falar, eu quero pagar mensalidade e tal, vou fazer parte. Pra OAB tem uma prova pra você ingressar. E aí que vem esse medo do pessoal falar, é uma prova muito difícil, ninguém vai passar, né? E assim, é uma prova, na verdade, de 2 fases. Ela não tem nenhum segredo. Se você procurar na internet, acha. Na primeira fase, são perguntas de múltipla escolha, né? A, B, C, D. E aí você tem que acertar metade da prova. Então, 40 questões de 90. Passou e passou. E aí é isso, né? Assim, o pessoal brinca assim, gente, 40 é 10, né? Porque ninguém vai olhar se você tirou 43, você passou 40, você passou na prova. Tem também quantidade de vaga pra OAB? Não tem. Então não tem concorrência, né? Isso que é o bom, a gente passa. Realmente. Não é igual vestibular, que você fica assim, ele é meu inimigo, ele vai pegar o número na minha frente. Na segunda fase também não tem. Na segunda fase também não. E o bom da segunda fase é que você consegue escolher as matérias que você mais gostou do curso, ou que você tem mais afinidade, pra filtrar, não cair tudo. Então, na primeira, cai tudo, direito de tudo. Opa! E na segunda, cai uma das áreas que você escolheu. Pra você fazer uma peça escrita sobre aquilo, né? E responder 4 questões dissertativas. E aí também na segunda fase 7 é 10. Então tirou 7 também passou. Aí tem um pessoal que gosta mais de tirar nota pra falar, como eu já era bom nessa Só que matéria. é a mesma coisa, né? Mas passa e inscreve na OAB do mesmo jeito, Resultado ganha é o a mesmo. carteirinha. Orientação é importante. Mas assim, qual dica que você daria pra quem quer cursar direito? Cheguei assim, eu quero cursar direito, chego em você e pergunto. O que você falaria assim? Olha, uma coisa que não me falaram, que eu acho que eu falaria, é assim, pesquise as possíveis áreas que você pode trabalhar, sabe? Então, assim, por exemplo, hoje tem LinkedIn, por exemplo. Dá pra você abrir o LinkedIn e ver onde que tem vaga para advogado. A maior parte das vagas vai ser empresa, banco, né, advogado empresarial, vagas contratadas, vamos pensar, né? Então, profissionais contratados. Mas também tem muita vaga no setor público, então o pessoal também tem essa outra área. Então, buscar saber onde que você pode atuar com o curso de Direito no setor público, porque não só necessariamente com o direito você tem que ser advogado, você pode ser delegado de polícia, juiz, promotor, defensor público. Então, tem outras coisas que você pode fazer com o direito que não a advocacia, né? Então, eu pensaria assim, vamos pensar qual é a gama de atuações que dá para atuar, onde que, né, isso aqui tem na minha cidade, isso aqui não tem muito advogado, não tem, isso aqui eu gosto mais do setor público ou do privado, sabe? E dar uma olhada nessas possibilidades para ver se realmente o curso te anima. Você passou por isso? De não saber o que fazer quando você terminou o curso? Na minha faculdade tinha muito aquele incentivo ao concurso público, né? Então, assim, o concurso público tem a garantia de que você vai ter uma estabilidade ali, não vai ser né, mandado embora com tanta facilidade. E eu acabei fazendo estágio nessas áreas, né, no setor público. Eu fiz estágio com um juiz de Sorocaba, foi muito legal, na área civil. E depois eu fiz estágio no Ministério Público do Trabalho, que também envolvia... Aí era mais emocionante, assim, mas também era setor público, né? Eu nunca fiz estágio, por exemplo, enquanto eu estava estudando, no escritório de advocacia particular, assim, desses que a gente vê plaquinha, né? Advocacia civil, criminal e tal. Então, eu não cheguei a fazer esse estágio, fui trabalhar nessa área depois de formada. Mas tem esses ramos todos que dá para escolher, né? E aí, quando eu estava cursando, assim, eu ia pelas matérias de afinidade. Então, eu sabia que eu não gostava de penal, por exemplo. Eu falava, isso eu não quero trabalhar. E aí, a gente vai fechando, né? Os professores influenciam também, mas a gente vai
vai fechando ramificando aí. que a gente gosta. É. Então, mas assim, qual faculdade que você fez o seu curso e você recomenda ela? Você acha que ela tem uns pontos fracos ou pontos muito fortes? Como que é? Bom, eu estudei em Sorocaba mesmo, na FAD. Ela é uma faculdade particular, né? Uhum. Eu recomendo. A FAD tem uma boa avaliação no MEC, tem bons professores. A única questão que dá para se pesar, né, é que a FAD não é uma universidade. Então, eu senti falta disso, porque eu não tive a experiência de conviver com pessoas de outros cursos. Todo mundo que estava lá era do mundinho do direito. Então, assim, só se falava em direito, né? Hoje eu sinto falta, assim. Hoje, inclusive, eu tenho intenção de continuar os estudos em áreas mais, um pouco, não só direito, sabe? Pensar um pouco mais estudo da condição humana, um pouco mais para fora, dialogando mais com sociologia, outras áreas. Mas é uma faculdade excelente, assim. Ela tem um tempo bom para estágio. Eu lembro que para você fazer estágio, né? Ou você presta prova, ou você precisa de uma recomendação. Então, nunca tive dificuldade com isso. O estágio foi bem válido na faculdade, foi incentivado, né? E então eu recomendo, mas tem essa questão de não ser universidade. Então, Sim. não tem esse diálogo assim tão, né? Você tava falando aí do que você quer começar a estudar, começar a abranger. Qual é a área que você trabalha agora? Hoje eu tô como assessora parlamentar no mandato de vereadora. Nossa, peraí, o que significa? Vamos lá. Existe o Poder Legislativo, então existe Câmara de Deputados Federais, existe isso no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e existe a Câmara Municipal de Vereadores, e eu tô como assessora de uma vereadora em Sorocaba hoje. Então, eu trabalho dentro da área do direito público, de novo, né? Já trabalhei em escritório, hoje atuo em algumas coisas né, para cliente, assim, direto, mas mais sozinha, né? Antes eu trabalhava num escritório junto com mais uma equipe de 3 advogados. Saí de lá e fui trabalhar com essa vereadora, e aí eu falo que eu tô com um pezinho no direito, mas eu tô com um pezinho fora, assim, do né, mais amplo, assim, do atendimento, né, a população, pensar política pública, pensar projeto de lei, que é uma coisa que a gente não vê tanto, assim, na faculdade, né? Porque na faculdade de Direito a gente vê muito assim, como que vai ser isso? O cliente me procurou, ele tem um problema para resolver. E aí, assim, um caso dele é, sei lá, divórcio. Então, vamos ter que entrar com o juiz, o pedido e tal. A gente acha que direito é basicamente isso, né? E tem um pouco de outras áreas, né? Então, hoje eu tô nessa área do direito público pensando ali fiscalização do poder municipal, então pensando conta pública, sabe? Pensando como que tem sido investido o dinheiro da cidade, né? E é bem divertido também, é uma área que eu nunca imaginei que teria para trabalhar e aí hoje eu tô podendo atuar ali. Você acha difícil trabalhar nessa área? Olha, difícil assim de ser... De mais, tipo, você precisa pensar bastante, assim, pra sair alguma coisa, assim. É o que no começo eu tinha falado, né? Que eu não recomendava algumas áreas do direito por ser muito mecânico. Então, por exemplo, tem um caso clássico, assim, né? Que eu tenho uma outra amiga que é advogada, que ela terminou o estágio dela e ela continuou advogando para banco, por exemplo. E aí, assim, todo dia dela é a mesma coisa. Todos os dias ela escreve basicamente a mesma coisa, ela muda aqui o nome da pessoa e é a mesma coisa, porque todos os processos contra banco são iguais. Quase que a gente brinca assim, você vai ser substituída pelo chat GPT qualquer dia, porque seu trabalho... Coitada. Porque, né, é uma coisa manual, bem mecânica mesmo, assim. E assim, aí é um trabalho mais precarizado, né, assim, não que todos os bancos sejam assim, mas tem algumas áreas que são muito, né, assim, muito repetitivas mesmo, sabe? E aí vira um trabalho, né? Eu tô num lugar que cada dia é um dia. Então eu gosto porque é desafiador, assim, cada hora chega um problema diferente, estourou investigação de não sei quem, tem escândalo de corrupção de não sei o quê, e aí você fala, nossa, nunca vi isso, vou ter que estudar. Então eu tô gostando por conta disso. É mais dinâmico, né? É bem dinâmico, assim, é bem... Quebra um pouco a rotina. Não tem rotina. Você vai lá, você tem que ir lá. Eu sei que eu chego, eu não sei o que vai acontecer durante o dia, mais ou menos isso. Mas então, assim, saindo agora, estamos falando tudo dos direitos, e agora é a hora de a gente jogar o roteiro pra cima e perguntar de você, da sua vida geralzona.
Mas qual que é o seu maior sonho? E ele envolve o seu trabalho? Olha, que pergunta difícil de sonho, né? Essa é uma pergunta muito difícil ainda. Nossa, pode perguntar aqui pra mim, que não faço ideia de responder. Acho que ninguém vai saber responder. Olha, eu acho que hoje eu vejo assim, o trabalho. Eu acho que não tem. Eu não acredito muito naquela coisa do trabalhe com aquilo que você ama e você não vai trabalhar dia nenhum. Trabalho é trabalho. Acho que a gente fala isso pra vocês, não fala? Fala um pouquinho. Trabalho é trabalho. Vai ter dias chatos, vai ter dia que você vai fazer coisa que você fala, hoje não deu nada. Apesar de ter tido um monte de dia que teve coisa diferente, que eu estudei e tal, vai ter dia que você fala, poxa, hoje eu só fiz lá o que dava pra fazer e foi o que precisava, né? Sim. Mas eu acho que dentro disso a gente consegue ter um sonho assim de ser reconhecido naquilo que a gente faz, né? Então acho que, por exemplo, a advocacia para as mulheres eu vejo que é fugindo da pergunta, mas eu vou voltar no sonho, tá? Pode voltar. Pode ir. Por favor, aqui a gente ouve. Eu vou voltar. Relaxa. A advocacia para as mulheres é um desafio, porque a gente tem muita resistência, por exemplo. Quando você pensa em advogado, você não pensa em uma mulher, normalmente. Hoje já tá um pouco mais tranquilo, mas normalmente você pensa o quê? Um senhor mais velho, cabelo branco, com a pastinha na mão, terno, não é? É verdade. É aquela Alto. caricatura do advogado. Gravata vermelha, inclusive. Tem que ser Vermelha. Um senhor super sério, que não faz Sério. piada com nada. Frio, parece que é tipo um calculista. robô. É bem... Que não ri. mesmo. E aí, assim, é uma caricatura do advogado que a gente pensa e... Então, assim, quando muita gente vem procurar a gente e precisa do serviço, e aí ela se depara com essa cara aqui e fala, poxa, acho que não tenho certeza se é isso, sabe? Então, e principalmente com a questão das mulheres mesmo, porque parece que, assim, a impressão, além dessa impressão de ser um homem mais velho e tudo mais, tem a impressão de que advogado tem que ser aquela pessoa brava, que bate na mesa, Não tem coração. Sabe assim, porque se ela precisar me defender na frente do juiz, ele tem que bater na mesa, gritar, aumentar a voz, né? Tem que ter cara de quem que consegue peitar, né? E acho que as mulheres, tipo assim, é um estereótipo das mulheres serem mais inocentes, mais Tem que falar mais frágeis. baixo, né? Então, tipo, que a gente não conseguiria peitar alguém. Isso é Tem bastante essa- relacionado, tipo, filme, assim, série. Muitas séries que aparece um advogado, normalmente é sempre um homem com cara frio, assim, que bate na mal. mesa pelo cliente. Tipo, eu vi Suits, por exemplo, que o Sim. protagonista... Eu não vi. Eu vi de tabela porque minha mãe viu. Aí o personagem é exatamente essa personificação de cara frio, calculista, assim, só que tem que fazer o trabalho dele. Tem que Trabalha fazer. 24 horas por dia. É tipo, a gente já cresce com um estereótipo que, por exemplo, existe uma área só na advocacia, Verdade. que é tipo, você pega, aí o cara vai vir pra você, não, eu cometi 512 crimes, aí o cara vai lá, estuda assim, aí vai, defende, bate, grita, porque é um estereótipo de série, filme, tudo que a gente consome, né? E a nossa visão de mundo é muito construída pela estética, né? Disso. É muito hollywoodiano. A gente acha que tudo é um filme. Tudo é um filme. Todo Sim. mundo tá atuando, né? Tem muito da atuação na advocacia, eu acho. O pessoal tem muito essa coisa de... Imagina, no fórum tem que ter uma roupa certa pra entrar, sabe? Assim, hoje em dia já vai caindo isso, assim, sabe? O Henrique tem uma história, quando ele foi fazer faculdade. Essa história é boa, vai ficar que na faculdade, a FAD é uma faculdade tradicional, assim, né? Então, como era só direito, tinha essa coisa do aluno do segundo ano, vai de terno, acha que tá, né, Que já nos é. suítes. E aí, tinha uma regra na faculdade que você não podia entrar de chinelo, por exemplo. Só podia entrar de sapato fechado. Aí o Henrique, bonito, advogado, que é já da cabeça de advogado, falou, não pode? Tirou o chinelo, deixou, entrou descalço na faculdade. Peçam pra ele contar. E aí ninguém pôde falar nada, porque tava na regra, né, que era chinelo. E ele entrou descalço. Tá certo? Eu achei que você ia falar que ele veio com aquela roupa que ele usa, O assim, que poncho cola- dele. poncho, isso. Eu achei Ele não que tinha, né? ele entrou assim na faculdade. Mas então tem muito dessa, do negócio do estereótipo, né? Então assim, mas também tem a coisa de você burlar as coisas, né? Sim. Então, não tá escrito aqui. É uma brecha. Tá certo. É uma brecha na É regra. uma brecha. Depois mudaram a regra, parece, inclusive. Colocaram e descalço. Mas é isso, acho que a questão das mulheres por conta desse estereótipo mesmo, sabe? De que tem que ser uma pessoa, né, que seja muito impositiva e tal. E às vezes precisa mesmo mostrar uma questão, né, de imposição, assim, ou de, é isso porque eu estudei e é isso, sabe? Então, assim, às vezes
algumas mulheres podem até ter resistência com isso. Às vezes a gente tem uma resistência, né? De se impor, assim, falar, não, é isso, eu estudei, vai ser isso. Então, tem um pouco disso, mas eu tenho esse sonho, sabe? De que com a minha atuação, no futuro isso seja melhorado, sabe? Isso é um sonho, eu acho, pra mim. Hoje eu vejo, né, que é um caminho pra você facilitar para outras que venham depois, sabe? Hoje eu me enxergo nesse espaço, assim, eu tô com uma vereadora, a maior parte da equipe são mulheres, a gente pensa muito isso, né? Sim. E então, que isso seja diferente daqui pra frente, esse estereótipo, né, de que tem que estar com cara de mal e tal, isso vai quebrando e que as mulheres tenham esse espaço de falar, né, de serem ouvidas sem precisar bater na mesa, sabe? E eu gostaria de fazer a pergunta que é como que foi a sua carreira na advocacia até chegar hoje no cargo de assessora? Legal. Eu comecei... Bom, eu falei dos estágios que eu fiz, né, na faculdade. Então, eu fiz estágio na magistratura, que era com um juiz, na área civil. Então, tinha processo, né, de caso de defesa do consumidor, basicamente, sabe? Fulano comprou tal coisa, deu errado. Então, tinha bastante disso. E aí depois eu fui pro Ministério Público do Trabalho, que aí eu via altas coisas engraçadas lá, assim. E assim, é um órgão muito interessante, eles inclusive pesquisam empresas que têm trabalho escravo, então eles fazem algumas fiscalizações nesse sentido, né? Eu lembro que o que mais me chocava nessa época era quando eles fiscalizavam frigoríficos. E, assim, é um trabalho muito precarizado lá dentro, né? Assim, o pessoal faz esforço repetitivo, eles não têm necessariamente sempre equipamentos de proteção. Então, tinha muita gente que tinha amputação no trabalho. Às vezes, eles trabalham em câmara fria e aí eles não tinham roupa apropriada, sabe? E, então, assim, eu não sei se tem muitos aqui na cidade, mas a fiscalização, não me lembro especificamente daqui. Eu lembro mais ali da região do Vale do Ribeira, uma região mais pobre, e vinha muita fiscalização disso. Então, era uma atuação interessante também, que é essa parte de fiscalização de empresas. As multas eram milionárias, assim, né? Tem que ser, né? Porque... E mesmo assim é difícil, assim, combater, mas era um trabalho bem interessante, assim. E aí eu fiquei ali no estágio, terminando ali, eu formei, e aí quando eu tava no último ano, eu entrei no escritório particular, que foi a minha experiência curta no particular, né? Então, era um escritório normal, era eu e mais 2 advogados e uma advogada. Ela fazia mais trabalhista, eu ficava mais com civil, que era onde eu tinha tido mais experiência no estágio, então, onde eu tinha mais familiaridade, e eu comecei a fazer direito de família lá. E aí foi que eu aprendi um pouco sobre direito de família naquele espaço. Então, assim, o que é direito de família, né? Divórcio, eu lembro de um processo que eu trabalhei de adoção, que foi muito interessante. Enfim, essas questões, né? De família, pensão, alimentícia. Eu lembro, tem uma história engraçada no fórum uma vez. O fórum em Sorocaba, assim, hoje em dia a profissão de advogado quase que você não precisa nem sair da cadeira, porque assim, a audiência é ao vivo no Teams, eles fazem Microsoft Teams, sabe? Sim. E, assim, mas antigamente a profissão do advogado era ir lá com a pastinha embaixo do braço. Eu sou da época que os processos eram físicos no fórum, né? Tipo, como que ele era feito? Era uma pastinha, sabe? Cheio de página. Rubricadinho, assim, página 1. Aí tinha um escrevente que fazia página 1, página 2. Assim, e isso faz pouco tempo, assim, sabe? Não faz 10 anos isso. A pandemia assim. mudou muito seu trabalho? Olha, como eu já estava na assessoria, né, a gente teve que fechar, né, o atendimento, a gente parou de fazer atendimento ao público e ficou tudo reunião online, né, foi uma dureza, mas assim, a gente já estava mais evoluído nessa parte. Agora, quando eu fazia estágio, eu peguei a transição do físico pro digital. E aí eu lembro dos advogados, aquele advogado estereótipo que a gente tava falando que é o mais velho, eles queriam morrer, porque, a alegria deles era carregar aquelas pastinhas, e daqui a pouco a história, tipo, não vai mais ter pastinha. Aí eles, não, vai ter sim, não vai mais ter pastinha. Ele vai ter que imprimir a pastinha. Eles imprimiam, você acredita? Sério? Sério. Só que assim, não tem validade, porque é uma cópia, né? O original é o digital. E eles não entendiam isso, porque, faz tipo, sentido pra ele pra não eles. dá, é uma coisa que não dá pra pegar. Então, assim, não existe.
Como você me prova? Então teve muita resistência, assim, do digital, mas eu peguei essa transição, assim, é super legal. Hoje você consegue ver todo um processo no digital ali, né? E toda a tramitação é ali. Então, assim, eu lembro da resistência dos próprios escreventes também, que são os trabalhadores do fórum, porque, não, eu gosto de fazer a pasta desse jeito, né? Mas, enfim, tiveram que se adaptar e graças a Deus, porque, né, assim, pegou fogo no fórum, acabou tudo, né? Então, não tem como continuar nessa vida do papel, né? Mas, onde eu tava? Que eu cheguei... eu até cheguei da minha cidade, isso. Seu estágio. Tava no estágio, terminei os 2 estágios, aí comecei no particular. E aí fiz um pouco de direito de família e tal, já tava mais no processo digital mesmo nessa época. Fiquei 2 anos ali. E aí, por exemplo, pensão de família, história engraçada, contar uma história engraçada. Eu tava o advogado que trabalhava comigo, ele não podia ir ao fórum aquele dia. E aí tinha um devedor de pensão alimentícia. E uma das únicas coisas que prende pessoas no Brasil sem ser crime é a pensão alimentícia, dever pensão alimentícia, né? E aí eu lembro que ele tava... O devedor tava inadimplente e tal, ele pagava um pouquinho, mas atrasava um pouco, depois deixava de pagar de novo. E aí o advogado com quem eu trabalhava, ele falou, olha, hoje parece que ele vai ter que ir no fórum, eu não lembro se ele ia ter que ser ouvido num outro processo, porque também... por uma psicóloga, alguma coisa assim. Eu sei que ele ia aparecer. E aí no fórum tem aqueles 2 guardinhas na porta que pra eles não tem tanta emoção assim, né? Eles ficam ali fazendo serviço mais de portaria, né? E aí eu falei, eu acho que hoje eu vou ter que dar uma voz de prisão pra um cara. E aí eu falei, o advogado trabalhava comigo e falou, avisa os guardas do fórum, porque daí a hora que você indicar, eles vão. E aí o cara veio e tal, eu só tinha visto ele por foto, eu falei, gente, não posso errar, né? Aí eu vi ele vindo, eu falei, aí já tinha falado com o guardinha, tipo, bora. Aí foram lá, eu sei que prenderam o cara, eu falei, não tem essa, não aconteceu nada e tal, paguei aquela história. Ele falou, não, o papel tá aqui, tá dizendo que tá devendo. Eu sei que ele teve que ir pra delegacia. Depois acaba pagando, alguém arruma um dinheiro e é solto. Mas assim, teve uma dor de cabeça de ser preso e os guardinhas tiveram um dia emocionante. Imagina se você erra e manda prender alguém ali. Eu imaginei que você começa a falar do bora. Eu imaginei já. Meu Deus, ela mandou prender alguém que não é errado. Sorte que deu certo. E os guardas eles também fizeram todo o procedimento, chegam, perguntam o nome. Acho que eles ficaram até animados, né? Nossa, uma coisa diferente hoje. Vão prender alguém. Foi. Mas aí foi isso, no particular, então tinha isso, mas tinha bastante processo repetitivo, que é aquilo que eu falei, né? Então, de cobrança, fazer alguns processos mais repetitivos. E hoje, como assessora, é isso. Então, meu dia a dia é mais verificar projeto de lei, fazer parte de fiscalização das contas mesmo, né? Do poder público, transparência. Então, assim, olhar para ver se tem todos os gastos da prefeitura na transparência. Todos os contratos da prefeitura estão na transparência. Quanto que tá gastando para fazer, sei lá, pintura de ciclovia lá em Sorocaba agora? Então, quanto que tá, sabe? Então, a gente faz esse trabalho mais de fiscalização, fazer requerimento, documentar as coisas, né? E aí, acho que foi isso. Respondi. Respondi. Do jeito que eu percebo que você fala, isso é uma percepção minha agora que eu vou falar, e parece que você gosta muito do que você trabalha com. Mas eu queria saber como a sua escolha de ser advogada reflete quem você é. Então, hoje em dia, como assessora, né, eu às vezes até esqueço que eu sou advogada alguns dias, porque tem dia que você fala assim, gente, hoje eu atendi fulano, sabe, hoje eu conversei com ciclano, tem dia que eu falo, nossa, hoje eu fui mais assistente social do que advogado. Mas como isso reflete em quem eu sou, eu acho que eu tento fugir desse estereótipo da advocacia inacessível, assim, sabe, eu acho que isso eu consigo... Toda vez que eu posso, eu tô brincando com isso, assim, no trabalho. Então, o pessoal fica... porque vamos conversar com a doutora Juliana. Eu falo, gente, não tem doutorado ainda, sabe? Parem com isso. Então, eu acho que isso, né... assim, a gente tem alguns vícios, sabe? A gente percebe que a gente tem vícios que vêm da advocacia. Então, por exemplo, quando eu comecei na assessoria, eu escrevia, como é que isso aqui vai ser efetivo? Aí o pessoal fala, de onde você tirou isso? Porque é um vício do direito, assim, sabe? A gente fica perguntando da efetivação das coisas. Então, isso é um pouco, né, assim,
me influencia no jeito de ler as coisas, talvez, e de escrever, mas eu tento fugir desse estereótipo de gente inacessível, gente, né? Então, talvez, acho que vai por aí. Mas eu digo mais, tipo, antes mesmo de você fazer o direito, quando você era na escola, assim, que nem a gente, o que te fez escolher direito? Então, eu acho que quando a gente tá para escolher, para fazer vestibular, vem várias opções, assim, e eu tinha muita dúvida em áreas bem diferentes, assim, uma das outras, né? Eu sabia que eu gostava de redação, por exemplo, mas eu também gostava muito de biologia. Então, eu tinha pensado, dentro da Bem vastas áreas. avaliação... Biologia e direito. Eles fazem aquela avaliação, não é socioemocional, avaliação, né? Teste vocacional. Teste vocacional. Ainda tem isso, né? Existe. Vocês fizeram Existe. isso já? Eu fiz, por isso que eu escolhi meu curso. Ah lá. Tem na entendi. internet, mas tem profissional pra isso. Na minha Jesus. época tinha umas escolas até que faziam, eu acho. É Tipo, caro isso. Eu tenho uma prima que ela é psicóloga, ela trabalha só com isso. E é tipo, não sei, mas é umas 10 sessões pra ajudar o adolescente, ou pode ser de qualquer idade, na verdade, né? A conseguir encontrar a vocação. Interessante. A minha época era só um questionário. Um questionário de 35 perguntas. Você Por isso que responder. não dava muito certo, talvez, também. Mas, enfim, assim, eu sabia que eu gostava de escrever, e aí, dentro do... Sempre dava que eu gostava de biologia também. Então, assim, eu tinha muitas... mas daí eu vou pro direito, não vai ter nada de biologia e tal. E, no fim, foi um pouco disso, né? Tinha essa dúvida com ciências biomédicas, porque eu achava medicina é demais, tinha o budget de medicina, então... Mas, assim, é uma área que me interessa ainda hoje, né? E eu acho que a gente é um pouco disso também, assim, né? Eu acho que ninguém... Por exemplo, por mais que eu sou de humanas, hoje eu me vejo como uma pessoa de humanas, mas eu também gosto de biológicas. Exatas eu já não gosto. Mas por que eu não gosto? Porque eu não tive professor bom de exatas. Talvez se eu tivesse um professor bom de exatas, talvez até me interessasse. Então, assim, eu sou bem aberta a essa história de áreas, assim, sabe? Sim. Acho que dá pra gente transitar, né? A gente é mais do que só uma caixinha de pessoa, né? Então, acho que dá pra mexer um pouco aí. O professor Henrique, ele sempre comenta com a gente sobre os trabalhos voluntários que ele faz, né? Ó, gente, se vocês não... Pra contextualizar aqui, né, que vocês talvez não conheçam, não sejam alunos do Henrique, o professor, ele é marido da Juliana, tudo bem? O nosso professor Henrique. De E história, ele é professor de história, sociologia, projeto de vida, mundo digital, Aí, ó. pensamento computacional, abre a lista ali Ele imensa. é um monte de coisa, e piadista também, né? Conta história só, né? verdade. Só conta história. Mas então, Também. ele sempre comenta sobre os trabalhos sociais que vocês fazem juntos. Você sabe me dizer como que você começou, como que isso funciona, qual foi sua motivação? Bom, ele deve ter comentado com vocês a época que a gente trabalhou um pouco com pessoas em situação de rua, né? Sim. E depois disso também eu atendi um pouco mulheres em situação de violência também. Acho que decorreu até dessa experiência de ter trabalhado com pessoas em situação de rua. E assim, começou isso, na verdade, de um amigo nosso, né? Da nossa comunidade na igreja mesmo. Ele tinha esse trabalho e a gente se interessou em participar com ele, né? E assim, é uma experiência bem diferente, assim, coisas que a gente não aprende na faculdade, não aprende na escola, né? Que acho que é um pouco do que vocês têm de líder em mim, talvez, a ideia das experiências mesmo, né? E aí a gente trabalhava com essas pessoas, a gente visitava elas de quinta-feira à noite, né? A gente tinha a ideia de ir até elas, porque... E é engraçado, porque elas mudavam um pouco de lugar, assim, né? Então, não sempre eles estavam no mesmo lugar. E a não ser por uma família que morava num lugar que eles ocuparam, né? Era um terreno ali que era da prefeitura, na verdade. Mas não tinha saneamento básico, não tinha esgoto, né? Então, era uma moradia bem precária mesmo, né? E ali tinha crianças, né? E aí... enfim, foi uma experiência bem gostosa, assim, de ter que buscar os direitos para eles ali, sabe? Eu tava terminando minha faculdade, quando eu tava fazendo isso, eu tava no 4º, 5º ano, e aí você vê, assim, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, ela precisa buscar
todos os direitos. É muito engraçado, assim, porque desde, pensão do pai que não tava, o pai morava na praia, não tava mais pagando, aí tinha que ver a parte de pensão. Aí, moradia, eles estavam inscritos em algum programa habitacional da cidade, aí a gente foi correr para fazer a inscrição. E aí depois eles conseguiram ser sorteados nos apartamentos, hoje eles estão morando em apartamentos, né? Nossa, que bom. Então, assim, é tudo que você começa a ver que precisa intervir de alguma forma, né? Por exemplo, tinha uma das crianças que tinha dificuldade auditiva. Aí a gente foi, ela tem direito a ter um aparelho. E aí também correr atrás disso para ter uma avaliação de fono, tudo. Então, eu falo que, assim, foi bom porque no final do curso eu vi coisas fora da caixinha do direito. Se a gente ficasse ali só na sala de aula, eu falaria, nossa, acho que o direito é só esse preto no branco mesmo, ler as coisas, estudar. E não, né? Quando a gente depara com a realidade das pessoas mesmo, a gente vê um outro universo de que a gente pode atuar, né? Entrando aqui, a gente acabou de entrar agora numa área mais pessoal, sua, né? E eu acho que o trabalho voluntário, ele é muito gratificante. Que meu pai comenta muito comigo. Eu não tive ainda a oportunidade de ir com ele, mas ele sempre fala o quão grato ele fica quando ele faz esse tipo de coisa. Mas eu queria saber qual foi o momento mais gratificante da sua vida até agora. Olha, não sei se eu consigo falar qual, mas acho que dentro dessa história, vocês me fizeram lembrar desse tempo bom, né? Assim, uma dessas crianças que eu tava contando da dificuldade de audição dela, porque a gente começava a contar conversa, a gente levava um lanche, então tentava uma aproximação, fazer uma amizade com elas ali, e às vezes levava uma atividade, um desenho, alguma coisa assim. E aí a gente sempre percebia que ela tinha dificuldade de entender o que estava falando, às vezes ela ficava olhando pro lado, não prestava muita atenção, né? E aí uma das amigas que ia com a gente, ela falou assim, eu acho que ela deve ter alguma dificuldade de visão, né? Ela põe meio perto para enxergar e tal. E aí a gente descobriu que ela tinha problema tanto de audição quanto de visão. E aí a gente falou, vamos levar nos 2 profissionais, tal, fazer aquela correria para poder ela ser atendida, né? E aí eu me lembro que a gente dividia, porque assim, a gente trabalhava durante a semana, estudava, e aí precisava alguém passar, dar carona, levar, marcar consulta e tal. E eu fiquei responsável pelo dia que ela foi fazer esse teste de audiometria. E assim, ao mesmo tempo que é triste, é engraçado, né? As coisas que marcam a gente são tristes, mas também tem um lado, né? Eu lembro que eu entrei numa sala que era tipo o estúdio aqui, assim. E bem, assim, caixinha de ovo, sabe? E aí a fono, ela fazia o teste de audição, então ela tocava um barulhinho, né? E aí ela tinha que apertar se ela ouvisse ou não. E aí ela, como ela era pequenininha, eu falei, vou entrar junto. Ela tava com uns 5, 6 anos nessa época, né? 7 anos no máximo. Vou entrar junto, vou acompanhar. A mãe tava numa situação difícil, não tinha condição de acompanhar. E aí a fono tocou, e aí eu ouvi o barulho e eu olhava pra ela, tipo, agora... E ela não apertava. Aí a fono tocou um mais alto, aí ela não apertava, né? Aí quando tocou um bem alto, ela duvidou, assim, e tal, mas apertou. Aí eu falei, gente, como é triste, né, assim. E aí eu me lembro do dia que ela foi experimentar o aparelho quando chegou. E aí, assim, eu não sei se vocês já viram um vídeo de gente que põe aparelho, assim, mas, assim, você vê e você conhecer a pessoa, assim, foi, assim, um dia que eu falei, cara, eu lembro até hoje, assim, como foi, sabe? E, assim, de uma atuação simples, da gente buscar um direito que ela tinha, que era ter um aparelho auditivo gratuito, assim, né? Pra ela poder ter uma audição, né? Que ela conseguisse se comunicar e tal. E a gente não percebe, mas a audição, ela é muito necessária pra a gente se sentir incluído, né? Porque o meu pai, ele é deficiente auditivo. E eu percebo como isso afeta, às vezes, na socialização dele. Ele tenta... Tipo, meu pai é super extrovertido e tal, mas na pandemia, com máscara, ele ficava mais quietinho, não falava tanto, porque ele não conseguia ouvir as pessoas de máscara. E aí, tipo, elas sentem mais acuadas. Então é importante a gente ter esses trabalhos, né? Porque é muito importante pra você fazer parte da sociedade, escutar. Uma criança ainda, que já acabou de surgir no mundo, praticamente, tem 4 anos. E que é engraçado quando é criança, porque elas nem percebem que é errado. Porque, tipo, elas nasceram assim, então... Elas acham que ninguém tá escutando aquilo, que aquele barulho nem existe. Elas não percebem que tem algo diferente acontecendo. Não tem noção, ainda mais que era uma criança em uma situação mais vulnerável, né? Como você disse. Então,
provavelmente a mãe dela também talvez não tenha percebido e outras coisas do tipo. É bem difícil mesmo. Nossa, uma situação bem triste, mas que bom, né? Que acabou tudo bem melhor, né? Realmente. Mas enfim, esse episódio tá chegando a um fim. Infelizmente, eu ficaria horas aqui ouvindo essas histórias, principalmente, tipo, relacionando essas coisas que aquece um pouquinho o coraçãozinho. Mas esse episódio tá chegando ao fim. Muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter conversado com a gente, por disponibilizar esse episódio pro Ninho das Férias, certo? Mas a gente tem de forma de agradecer você, a gente tem uma coisinha aqui pra te dar. Nem eu sei o que eu sei, é da nossas chefas, Tainá e Angélica, que provavelmente é o gordinho, eu imagino. Mas está aqui. Posso receber? Pra Ó, você. sem Pode derrubar receber. tudo. Quer dizer, pode receber aqui tá Posso receber? Pode abrir? certo. Pode. Abre, Pode abrir. abre. Vamos lá. Uau! Ah! Nossa, gente, caramba. olha que tecnologia! Que rápido! Você viu? Nossa, foi rapidão. Lindo, obrigada, gostei muito. Tava no escritório. Nossa, como vocês exprimiram isso agora? Rapidinho. Aqui, nós Felipe. somos feras, né, cara? É verdade, não, Vocês, sério. quem tá em casa viu, né? Viu? Não viu? Ah, Viu? Ó, viu? Tá Ah lá, viu. Falou que viu. ah, É muita obrigado. tecnologia, gente. Eu nem foquei aqui, ó. Nem falei, ó, filma aqui, ele já... Mas enfim, gente, muito obrigado vocês, ouvintes, por estarem nos acompanhando até aqui. E até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.